Sejam todos bem-vindos ao canal JP Artes Rosa do Deserto. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer o replantio e, a depender do caso, o levantamento de caudex dessa planta aqui, ó, que está tomada da nossa Echeveria. Essa daqui é uma Echeveria negra ou Echeveria real. Aí na sua cidade pode ter um nome diferente, mas isso daqui é um tipo de suculenta, pessoal. Como vocês têm observado em alguns dos meus replantios, como é o caso dessa daqui, ó, que nós fizemos o replantio na semana passada, eu não estou colocando absolutamente nada nos meus vasos, além de uma suculenta que é bem pequenininha, é bem miudinha, o pessoal usa muito para forração de vaso. Mas mesmo assim eu estou repensando o caso de colocar ela novamente. É justamente por isso aqui, ó. Em alguns casos fica bonita, só que essa planta ela cresce demais e, como vocês podem ver, tomou totalmente a proporção do vaso, ó. Eu vou virar o vaso aqui, ó. Só não essa parte aqui de trás, que ficou um pouco mais vazia, mas mesmo assim é terrível. Tá bom, pessoal? Então, essa é a planta da nossa quarta do replantio de hoje. Nós vamos brincar um pouco com ela, tirar ela aqui desse vaso e convido a todos vocês a acompanhar esse vídeo até o final para que a gente possa fazer esse procedimento juntos, tá bom? Essa daqui é a nossa Aurora e vamos que vamos, pessoal. Então, antes de mais nada, eu peço a todos que quem não é inscrito no canal, que se inscrevam, deixem o like, compartilhem. É rápido, simples, prático, ajuda demais o canal a se desenvolver. E juntos nós vamos para mais um episódio da nossa quarta do replantio. E hoje com a nossa Aurora. Então, sem enrolar demais, toca a vinheta e vamos que vamos. Bom, pessoal, voltando, para fazer esse replantio, nós vamos precisar da nossa bandeja, para que a gente possa fazer o replantio dela. Vou começar tirando essas suculentas. Algumas eu vou jogar fora. E outras é só a gente ir puxando devagarzinho. Tá vendo? Como vocês podem ver, ó. Tá vendo? Vou chegar até um pouco mais perto para vocês verem. Essa daqui, pessoal, é uma Echeveria. Vou botar ela aqui no cantinho e vou tirar todas as demais. Eu não imaginava que ela fosse crescer tanto, pessoal. É porque assim, ó, conforme a gente vai atuando, a planta, ela vai absorvendo os nutrientes e aí com isso elas tendem a disputar os nutrientes com a nossa rosa do deserto. Então, acaba se tornando um tiro no escuro. Tem algumas pedrinhas que não estavam nem mais aparecendo. Elas aqui no cantinho. A Echeveria, pessoal, ela tem uma multiplicação muito fácil. A cada folhinha dessa daqui, ó, que sai, se você somente encostar aqui assim no substrato, elas vão nascer. Deixa eu ver se eu consigo pegar algum aqui que já tá até criando raiz. Uma hora ou outra eu vou me bater com um aqui que já tá criando raiz e mostro para vocês. Ela fica bonitinha, ó. Quando é pequenininha, ela fica assim, ó, bonitinha, ó. Mas aí depois vira essa monstrinha que mostrei a vocês. Como eu tenho feito nos vídeos e que eu acho que vocês têm acompanhado, mas de qualquer forma eu vou deixar a playlist das quartas do replantio aí nos cards para vocês darem uma olhada. Eu tenho mudado ervas de vaso
porque eu fiz uma experiência na qual eu coloquei simplesmente elas em vasos assim um pouco mais fundo, como é esse caso daqui. Aí, ó. Esses vasos são o mesmo que faço. E eu acabei colocando nesses vasos na intenção de que elas crescessem, tivessem um pouco mais de espaço para se desenvolver. Só que é como eu sempre explico. Eu quis fazer isso daí de propósito, que às vezes a gente explica para a pessoa que ela precisa de um vaso um pouco mais compacto para que as raízes se desenvolvam e engordem. E se elas tiverem muito espaço, ela simplesmente só vai percorrer. Então, por isso que eu estou regredindo para vasos um pouco menores. E como eu falei com vocês, eu ia pegar uma que tivesse saindo um pouco mais. Aqui, ó. Tá vendo? As raízes. É só encostar. Essa daqui simplesmente caiu, encostou, ficou lá. Tá vendo? Ó lá. E assim ela vai propagando a sua espécie. Então, agora, eu só vou pegar a nossa planta, colocar aqui dentro e fazer aquele mesmo processo, pessoal. Esse daqui é o substrato de uma marca que eu não estou usando mais. Não vou falar porque não vem ao caso. Eu não quero denegrir a marca, até porque possa ser somente a minha experiência, pessoal. Somente a minha experiência que não foi muito agradável com esse substrato. E eu não quero passar essa má impressão para vocês. Ficar um pouco antiético. Então, como eu tenho sempre o costume de mostrar somente aquilo que dá certo para mim, quem me segue há um pouco mais de tempo, quem já tem uma vivência aqui no canal, sabe mais ou menos qual é esse substrato que eu utilizei. E, enfim, vamos lá. Vou tirar essas pedras. Eu botei muita pedra nessa. Quando eu fiz esse replantio aqui, eu coloquei essas mesmas pedrinhas brancas para drenagem do vaso. Eu vou fazer esse replantio aqui com todo cuidado, porque as raízes elas não se desenvolveram muito não. Vocês podem ver que eu já cavei praticamente metade do vaso e não apareceu muita coisa não. Agora que está aparecendo um pouco do caudex. Lembrando, pessoal, eu estou fazendo isso daqui, mas eu estou fazendo com o maior cuidado do mundo. Porque, como eu sempre venho avisando, cuidado com aquele bichinho chamado lacraia ou centopeia, eu não sei como é que vai chamar na sua região. Mas muito cuidado com ele. Até a gente ver que a planta desprendeu e a gente consegue fazer isso aqui, ó. Aqui eu vou tirar mais um pouco desse substrato. Vocês podem ver que em aproximadamente 1 ano e meio, quem se lembra desse replantio aqui, vai observar que ela não teve um bom desenvolvimento, ela não engordou muito o caudex, mas que, pelo menos, ela não está com aquele aspecto apodrecido. Então, tirei basicamente a parte do substrato para mostrar a vocês. Aqui eu vou fazer uma limpeza de caudex, eliminar as raízes que vão ficar para fora do substrato. Vou fazer o replantio dela basicamente até aqui, onde vocês estão vendo. Vou manter essas raízes aqui embaixo. E agora eu vou mostrar um pouco mais de perto o caudex que estava um pouco enterrado. Tá vendo? Aqui, ó. E aí agora, qual é o próximo passo? Eu vou lavar esse caudex, vou limpar essa mesa
E aí quando tiver tudo lavadinho, tudo prontinho para a gente fazer o nosso replantio, eu volto para mostrar a vocês. Então continue no vídeo e vamos que vamos. Bom pessoal, voltando, tá aqui, deixa eu mostrar um pouco mais perto para vocês. Aqui foi os locais de poda, fiz tudo direitinho, fiz essa limpeza aqui do Caldex. Vocês podem ver que tá tudo selado com cola instantânea. É importante a gente fazer esse selamento. Uma coisa que eu não tinha visto é que aqui na ponta, ó, está com botões se desenvolvendo. Eu espero que não venha atrapalhar, mas que se atrapalhar não vai fazer mal, até porque se fosse o caso depois eu ia fazer uma poda, caso não desse certo, então vai ser o termômetro que eu vou precisar. Se por acaso eu ver que abortou esses botões, eu tô com as folhas amareladas, então já meto logo uma poda para estimular melhores brotações. Então agora eu vou posicionar o celular novamente e aí vou fazer o replantio dela. Deixa eu mostrar novamente só mais um pouco o Caldex para vocês. Como eu falei, ela vai ficar exposta, eu vou levantar até basicamente esse ponto daí que vocês estão vendo. E provavelmente eu vou ter que arrumar uma forma de fixar ela no novo vaso. Então acompanhe conosco a parte final desse processo de replantio da nossa pequena Aurora. Então, vamos que vamos. Vou posicionar o celular e vocês vão acompanhar essa parte final conosco. Bom pessoal, voltando, como vocês podem ver, já coloquei argila expandida. Dessa vez eu lembrei o nome, ao contrário do vídeo passado que eu esqueci. Então basicamente a gente vai fazer o seguinte. Aqui já é o nosso substrato já preparado. É esse substrato que eu tenho feito teste, então estou colocando em algumas das minhas plantas para ver como é que elas vão reagir. Aqui a gente vai colocar aquele mesmo esquema, pessoal. Vai colocar um pouco mais da metade. Como não pode faltar os produtos do nosso parceiro Cactus, aqui é o Fusion Power. Aqui é referente a 2 tampinhas de garrafa PET. Lembrando que é uma tampinha de garrafa PET por litro de substrato. Como esse vaso aqui é uma cuia 21, então aqui tem aproximadamente quase 4 litros. Então coloquei uns 3 punhados cheios aí de Fusion. A gente vai cobrir essa camada de Fusion para as raízes inicialmente não terem contato. Somente quando elas forem expandindo, elas vão procurando alimento e aí elas vão ter contato direto com o Fusion. E agora nós vamos posicionar a nossa planta, arrumar algumas raízes que a gente queira e só completar ao redor com o substrato. Isso daqui provavelmente ela deve ficar assim um pouco deitada, como era o desenho original dela. E a depender do caso eu vou ter que ver uma maneira de fixar essa planta no vaso para que ela não venha a tombar. Então, provavelmente eu talvez amarre ela um pouquinho. Já soltei ela. E aí eu só vou ajeitando o substrato ao redor. Espero que vocês estejam vendo direitinho. Mas é porque eu achei essa perspectiva melhor para vocês acompanharem esse procedimento. Eu só vou ajeitando. É importante a gente deixar sempre um pouco abaixo do nível do vaso, para a água, quando bater aqui, ela não derramar de vez. Então é importante a gente deixar uma camada ao redor, para que quando a gente regar, ela percorra todo o vaso. É importante isso daí. Por mais que a gente venha colocar pedra, alguma coisa, mas tendo uma camada na lateral
um pouco mais funda, fica melhor. Basicamente assim, do jeito que eu estou fazendo. Sempre deixando um pouco mais funda nas extremidades do vaso, como vocês estão vendo. Então eu acho que não vai precisar eu amarrar, acho que ela está bem presa. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as nossas pedras e só ornamentar o nosso vaso. Sempre gosto de deixar meus vasos assim meio ornamentados, porque primeiro dá uma estética legal à planta, dá um certo valor, e também porque essas pedras elas vão ajudar a segurar a planta no vaso. Então aqui a gente vai só arrumando as extremidades. Eu gosto dessa parte porque desestressa. A gente fica brincando como se fosse um quebra-cabeça. Bom, pessoal, voltando, tá aqui. Deixa eu mostrar aqueles botõezinhos que estavam aqui em cima, como vocês podem ver. Aqui é a estrutura da planta. E o Caldex, ele ficou assim, ó. Como eu falei, as pedras brancas acabaram, então eu completei com a argila expandida. Aqui é a frente dela. Aqui é a parte de trás, que ainda vou completar essa parte daqui. Mas que foi só para vocês verem como foi o replantio de hoje. Então, eu vou colocar depois a nova plaquinha. Por enquanto ela vai ficar com essa daqui mesmo. Como vocês podem ver, é a Aurora. Então depois eu vou botar aquelas plaquinhas que eu uso, que eu ensino a fazer, que está em cima nos cards. Então, assim ficou a nossa planta, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Sobretudo, tenham ficado muito bem informados. Quem gostou, pessoal, deixa aquele like, que é para ajudar o canal. Ajuda demais o canal a se desenvolver. E juntos nós vamos estar repassando esses conhecimentos para mais pessoas que gostam de rosa do deserto, assim como nós. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Se cuidem, fiquem com Deus e fui!